Bom, pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Fica a Dica. E para você que estava aguardando pela fase da adolescência, estamos iniciando a fase da adolescência, falar um pouco sobre esse ciclo, que para muita gente é um quebra-cabeça aí cheio de pontos de interrogação. Para você que perdeu o vídeo da semana passada, eu fiz uma entrevista só com adolescentes para saber como é que é a visão deles sobre essa etapa da vida que eles estão vivendo. E lógico que não poderia faltar uma entrevista com as mães, né? Porque para elas também é diferente essa etapa da vida, lidar com os filhos adolescentes. Então, eu vou apresentar para vocês, eu estou aqui com a Isaura, que é mãe da Jéssica. Oi. Estou aqui com a Keisa, que é mãe da Júlia. Oi, boa noite. E com a Mônica, que é mãe do Guilherme. Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, se sintam à vontade e bora bater um papo aí para falar sobre essa experiência na vida de vocês, tá bom? Bom, eu vou começar perguntando para vocês quantos filhos vocês têm e desses filhos, quais deles são adolescentes? Vou começar com a Keisa. Aí eu tenho a Yasmin, que tem 19, e a Júlia, que está na adolescência, que ela tem 14 anos, vai fazer 15 anos em julho agora. E você, Isa? Eu tenho dois, que é a Jéssica e o Vinícius. O Vinícius está com 17 anos e a Jéssica agora, dia 24, ela faz 15 anos. E você, Mônica? Bom, eu só tenho um, é o Guilherme, né, que está com 16 anos e faz 17 em maio. Oh, já 18, né? Opa! E eu gostaria agora que vocês falassem um pouco como que é ser mãe de adolescente, como é que está sendo essa experiência para vocês. Vamos começar com a Mônica, que tem um só. Não sei se é pior ou se é melhor. Como é que está sendo isso para você, Mônica? Bom, eu curto ser mãe, todas as fases, né? E até que eu não estou achando difícil, não, ser mãe de adolescente, né? Todo mundo reclama, eu estou gostando, estou curtindo. E pelo fato de ter só um, né? Não dá muito para comparar. Então, para mim, está sendo ótimo. E para você, como é que está sendo? Você tem 2 adolescentes, né? Como é que está sendo isso? Olha, é da hora, né? A gente acaba se acostumando, né? Porque eu já tive uma adolescente, agora, né? Mulher, mãe agora. E então eu já sei um pouco como que é adolescente, porque eu já tive a mais nova, né? Então eu já consigo saber um pouco se dá com os adolescentes, né? E você, Keisa? Assim, em casa, como eu tenho duas, um filho não é igual ao outro, né? Assim, ser mãe é maravilhoso, concordo com as meninas, mas tem as suas precauções, tem as suas... a gente ficar preocupado com algumas coisas, né? E, na verdade, a preocupação, ela não é só dentro da nossa casa, mas também fora de casa, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um certo cuidado com nossos filhos, mas, às vezes, do portão para fora, a gente não sabe como vai ficar. Mas eu acho que a única dificuldade, né? Porque quando eles entram na pré-adolescência, eles mudam também um pouco o comportamento. E aí eles acham que eles tô chegando aos 18 anos, já sou adulto, né? E não é bem por aí, né? Não é bem por aí, vai demorar um pouquinho. Mas assim, é tranquilo, mas se tiver um bom diálogo. Entendi. Bom, vocês já passaram, né, por essa fase da adolescência na vida de vocês.
eu acredito que houve muita transformação da época de vocês, adolescentes, para os dias de hoje, né? E eu gostaria de saber de vocês quais são os principais desafios, o que vocês assim, ficam mais assim, temerosas, de acordo com o mundo de hoje, em educar o adolescente. Se mudou muita coisa da época que vocês eram adolescentes e como é que está sendo isso? Vou começar pela Keide agora. Assim, eu acho que coisa errada, eu acho que sempre existiu, né? Eu acho que na minha época, quando os nossos pais falavam, eu nunca pensei que eu ia chegar a esse momento de falar na nossa época. Mas quando eu não era casada, eu escutava muito isso, assim, né? Que as coisas elas vão mudando conforme o tempo. Eu acho que hoje a gente vivemos num mundo assim de uma tecnologia, né? 2020, as coisas mudaram muito. Antigamente a gente brincava na rua, a gente tinha uma certa liberdade. Hoje não, a gente fica em casa, né? Não tenho menino, não sei como é que é com menino, mas eu vejo pelos meus primos jogando videogame. E aí é uma fase assim meio difícil, né? Porque, na verdade, hoje em dia, a gente lida com várias situações, né? Às vezes, um amigo do filho, ele é cuidado pelos avós, ou ele é cuidado só pela mãe, ou ele é cuidado por uma madrasta, ou ele é cuidado por casais, né, de uma outra forma. Então, assim, e aí a gente procura ensinar algumas coisas, né, que a gente tem que respeitar algumas diferenças, né, mas hoje em dia eu vejo que é muito difícil, porque você quer educar de uma forma, mas o mundo oferece outras coisas, né? Eu costumo falar aqui em casa, desde quando eu fiquei grávida da Yasmin, minha primeira filha, que a gente vê as pessoas falando, eu queria um filho pro mundo. Né? Cada um tem a sua visão e a sua forma de pensar. Eu crio um filho para viver no mundo. Porque quando você fala assim, eu crio um filho para viver no mundo, ele é meio complicado. Porque parece que ele está já se envolvendo com todas as coisas do mundo. E não é assim. Quando você cria um filho e prepara ele para viver no mundo, eu acho que é um pensamento diferente, uma forma diferente de se pensar. Entendeu? Porque são coisas diferentes. Não sei, para minha cabeça, de quando você cria um filho para o mundo e quando você cria um filho para viver no mundo. E para você, Mônica? Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu sou a mais velha aí das mamães. Então, realmente tem muita diferença na minha adolescência para o meu filho, né? Eu não fui uma mãe assim também tão jovem, né? Então, assim, o mundo hoje está bem mais complicado. Muito mais. Só que, assim, comparando eu com meu filho, não sei se ele vai ouvir isso, mas ele me surpreendeu. Eu acho que ele é um adolescente mais fácil do que eu dei quando era adolescente. E a minha preocupação, né, como a Keisa também já falou, eu também não gosto muito dessa frase aí, né, criar o filho para o mundo, respeitando também a opinião de todo mundo, mas dá uma impressão assim de uma coisa meio largada, né? E realmente, você ensina, vai chegar uma época que você já fez a tua parte, já ensinou, já mostrou o caminho, mas eles vão seguir o caminho deles, né? Vão viver a vida deles. E daí eu brinco, né? Eu já namorei, noivei, casei, vai chegar a vez deles também, as escolhas, tudo, profissão. E agora uma frase assim, que me marcou muito, que fala sobre as asas, né? Você tem que fortalecer as asas dos seus filhos para quando chegar a fase deles voarem, né? Eles terem a força e condições para isso, né? Então é o que a gente procura fazer. Não sei se muitas vezes errando, né? Mas assim, ensinando o certo e o errado, mostrando o caminho. Cada família, né, da sua forma, com que aprendeu, ou até mesmo com
com o que crê, né? Que não é o assunto aqui agora, mas então assim a gente procura dar uma base, tá? Um alicerce, e a gente espera que eles seguem, né? Mas tem os contratempos da vida, sim, com certeza. E você, Isa? Eu tento passar o que eu aprendi, né? Passei na adolescência também, depois eu engravidei da primeira, depois veio o menino, depois veio a mais nova, né? Eu tento passar para ele como que é o mundo lá fora, né? As decisões que eles hoje já pensam como que vai ser, como o Vinícius de 17 anos, né? Ele fala, quando eu começar a trabalhar, eu vou comprar uma moto, vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Aí eu explico para ele muito que não é assim a vida lá fora, né? Você tem que tomar cuidado com as amizades, né? Porque a maioria dessas amizades só leva para um mau caminho, né? Vamos numa festa, chega lá, tem bebida, tem isso, oferece, né? Então eu ainda sou um pouco nova assim, né? Para tá passando tudo que eu já aprendi na vida, mas o que eu aprendi eu tô passando para eles. Tomar muito cuidado, porque quando eles saem de dentro de casa, a gente não sabe o que o mundo lá fora vai, né? O que eles vão achar lá fora. Então eu passo isso, confiança para eles poder ter confiança em mim também, falar para mim o que está acontecendo. Então eu dou também essa liberdade para eles poder estar passando para mim o que está acontecendo. Você que acompanha de pertinho, né? Bom, quando entra aqui na fase da adolescência, o adolescente ele passa por uma transição, né? Não ser mais criança, mas também não é adulto, mas ele quer ter as coisas de adulto, no que diz respeito à liberdade, à independência. E é um momento assim também que eles começam a questionar muitas coisas, né? Que na infância não questionava a autoridade dos pais, tudo tem o porquê, não é mais assim uma fase que você vai lá e faz, ele quer saber por que ele tem que fazer ou por que ele não pode fazer, né? E se bate muito nessa tecla sobre liberdade e a independência. Então eu gostaria assim, que vocês como mães que vivem essa realidade, né? Vocês têm toda a autoridade para falar sobre isso. Na opinião de vocês, qual que é o limite da liberdade e da independência do adolescente? Vou começar com a Mônica. De novo? Porque é difícil. Essa fase realmente, esse ponto, né, de liberdade. Já tem aquele lance, né? Como você falou, já acham que sabem tudo. Isso é difícil. Então, você quer dar sua opinião, você quer dar seu conselho, nem sempre querem ouvir. E eu tive muita dificuldade para soltar o Guilherme, né? A ir para um lugar sozinho, ou a pé, ou de bicicleta, para pegar Uber. Até hoje eu tenho medo quando ele pega Uber. Então, assim, eu tive, sim, um pouco de dificuldade de soltar, de dar uma liberdade para ele, né? E isso acabou acontecendo meio que espontâneo, tá? Na época, o meu marido ficou fora, né, do país, e eu tinha uma hora que não dava para correr com tudo. Então, ele começou a pegar Uber, começou a confiar, a soltar, né? Mas eu ainda tenho dificuldade, assim, com essa liberdade. Não sei se eu estou conseguindo te explicar. Sim. Essa liberdade, essa confiança, né? De que ele vai conseguir, ele vai fazer, não que ele não seja capaz, né? Aliás, ele sem dificuldade aí foi mais minha do que dele. Não sei se eu te expliquei, se eu te respondi. E para você, Isa?
assim, eu dei, assim, liberdade para eles, assim, porque eu confio muito neles, né? Então, assim, tipo, eles já saem sozinhos, né? A Jéssica, para ir para casa da minha mãe, ela vai, pega um Uber, né? Ela vai, pega um ônibus. O Vinícius, ele foi um pouquinho mais... Ele me deu um pouquinho mais dor de cabeça para confiar nele. Porque foi tempo de carnaval, ele falou, eu vou com as minhas primas lá onde estava tendo show de carnaval, né? E aí falou com o pai dele, falou comigo, eu falei, tá bom, então vai, mas tal hora você para estar em casa. E passou o horário tudo e ele não chegou em casa. Aí a preocupação vem, né? Porque é carnaval. E a gente já fica pensando um monte de coisa, né? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus, né? Aí ligava para as primas falavam, não, mas eu já cheguei em casa, e ele não, tal. Aí eu dei essa confiança para ele. Só que aí depois eu já cortei a confiança, porque ele não cumpriu o que ele tinha falado, entendeu? Então o Vinícius é um pouquinho complicado para eu dar aquela confiança para ele. A Jéssica não, a Jéssica eu já confio bastante nela. Se ela fala, mãe, eu vou na casa da amiguinha, dormir na casa da amiguinha, eu ligo para a mãe dela, da amiguinha, procuro saber tudo direitinho, se tá tudo certo, eu confio nela. Ela vem no dia que ela, assim, o horário que ela vai, ela falou para mim que vai vir, eu vou buscar, então com ela eu tenho mais confiança, eu dou mais liberdade para ela. Então, no seu caso, a questão da independência e da liberdade dos seus filhos depende de como eles agem quando você dá essa liberdade para eles. Isso. Entendi. Como eu sempre falo, não adianta a gente segurar também, porque a gente segura dentro de casa, a gente está dando o nosso conforto para eles dentro de casa, a nossa segurança. Mas e lá fora? Então, a gente, assim, eu penso assim, né? Eu já fui adolescente também, né? Minha mãe me segurou muito. Então, eu acho assim, se segura muito, você não está mostrando o que é o mundo lá fora. Então, você dando essa confiança para eles ver como que é o mundo lá fora, eles vão enxergar o que é certo, o que é errado, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então, a gente dando essa confiança para eles, essa liberdade, eu acho que eles têm mais segurança neles mesmos, para poder estar fazendo a decisão deles lá fora. Entendi. E para você, Keisa, como que é isso para você, essa vivência para você? Eu acho que cada casa funciona de um jeito, igual que eu falei, né? Hoje em dia a gente tem várias famílias e várias formas. Eu acho que a independência, eu acho que também é uma coisa que se adquire com o tempo, né? Eu acho que o filho ele tem que passar confiança para o pai, para a mãe, porque eu costumo falar uma coisa, né? Que filho perto de mãe, pai é uma coisa, filho longe de pai e mãe é outra coisa. Mas eu acho que o sim e o não e muito sim é meio perigoso também. Eu acho que eles têm que ter a liberdade deles sim, em casa, né? Eu acho que eles têm o direito de ir e vir, né? Mas, né? Com certas regras, né? O horário para sair, o horário para entrar, né? Eu acho que tem que ter esse parâmetro, né? Que não é porque ele está entrando numa fase de adolescência, de quase um adulto, que ele tem que achar que ele tem os direitos de todas as coisas, né? Porque ele não tem a dependência dele financeira ainda. E eles acham que mesmo assim, tendo dependência financeira, eles podem fazer o que eles quiserem também. Não é assim, né? Que eu acho que em todo lugar existe regras. Mas a gente não pode se limitar também só às regras, né? Eu acho que para você ter confiança, eles têm que passar confiança, né? Eles têm que demonstrar confiança. E uma coisa que eu faço muito aqui em casa é sempre estar conversando, dialogando com as minhas filhas sobre os amigos dela,
chamando os amigos delas também para estar mais perto, conhecendo eles, assim, claro, não invadindo o espaço de ninguém, né? Mas tá conhecendo, ter amizade, né? Com as pessoas que ela anda também. Eu acho que isso também, para uma mãe, te traz uma certa calma, né? Mas eu acho que liberdade é uma coisa que se conquista mesmo, né? O filho, ele tem que demonstrar que ele tem direito naquilo que ele quer, né? E uma coisa que eu faço aqui em casa muito com as meninas, eu coloco elas no meu lugar. Uma situação assim, eu vou chegar meia-noite, aí eu falo para minha filha assim, um dia você vai casar, você vai ser dono da tua casa, da tua família, e você vai ter uma filha de 14 anos, você deixaria chegar ela, você deixaria ela chegar meia-noite, 1h da manhã, ou 3h da manhã? Aí elas param, elas regalam o olho assim para mim e falam assim, mãe. E aí elas têm que até dar uma desculpa, né? Mas aí elas olham para mim, não. E elas falam para mim, por que você faz isso? Porque muitas vezes a pré-adolescência requer uma certa maturidade com o tempo. E eu acho que isso ensina eles também a refletir na situação que você está vivendo, né? Mas eu acho que muito não é complicado, muito sim também é complicado. É uma busca eterna por esse equilíbrio, né? A adolescência, ela é um marco dela, é a questão da maturação dos órgãos sexuais, né? Do indivíduo. A maturação que é o desenvolvimento dos órgãos para preparar para a reprodução. E por conta disso, começa a ver no adolescente, né, muita curiosidade sobre a questão de sexualidade, começa a conversar entre os amigos sobre esse assunto. A gente também tem um problema em relação à gravidez na adolescência também, que é um grande problema hoje. E para alguns pais isso é um verdadeiro desafio, porque depende muito da sua criação, como é que foi passar por essa transição para a pessoa. E eu gostaria de saber de vocês, como é que é essa questão de tratar da sexualidade com os filhos de vocês, se vocês têm facilidade, se não tem, como é que é tudo isso? Começar com a Isa, a gente não começou ainda com ela, né? Comigo, logo eu. Ai, Jéssica. Você consegue conversar com seus filhos a respeito disso? Como é que é isso para você? Então, eu já, como eu falei para você, né? Eu já estou um pouco acostumada, porque eu já tive uma adolescente, né? Hoje ela é uma mulher, mãe, né? Então, eu sou brincalhona demais, eu nem pareço ser mãe deles, né? Pareço ser amiga, mas, claro, eu sou mãe, ponho regras também, né? Mas eu costumo, quando eu tô com a Joyce, com a Jéssica, eu costumo a gente conversar, assim, eu explico para ela, né? Já expliquei do começo de ser mocinha até como se faz um bebê, né? Então, eu explico, eu tenho toda a facilidade, assim, liberdade de falar com as duas. Porque uma já é mãe, a outra já vai para 15 anos, então eu já expliquei. Fiquei do meu jeito para eles entender como que é, né? Como que é começar um namoro e como acaba o namoro, né? Como que faz o bebê. Então, eu acho que eu tenho o jeitinho certinho de conversar com elas. Então, o Vinícius é um pouquinho mais complicado, porque eu já fico sem jeito de explicar certas coisas, né? Que eu acho que, para menino, eu acho que o pai que teria que estar conversando sobre isso, né? Mas de vez em quando a gente tá conversando, eu falo. Eu falo com ela. Então, ela já sabe. Eu expliquei tudo direitinho, então eu tenho liberdade. Eu consigo falar com elas. E para você, Mônica, como é que é isso? Bom, a princípio, vamos lá, corta aí. Mas você que é um menino, né? Não entendi. Não entendi, Lê. Ainda mais você que é um menino. Ah, tá. O que aconteceu com o Gui?
a escola, né, entrou nesse assunto muito cedo. E eu lembro que eu fui conversar com a professora até sobre isso, porque eu e meu marido tomamos a decisão de nós conversarmos com ele, né? Sermos os primeiros a estar falando isso com ele. E então, assim, conversei lá na escola por causa de um livro, né? Que ia desenvolver esse tema durante o ano todo. E no final do ano seria a sexualidade, né? Homem e mulher. Então, a gente esperou, né, o momento certo para falar com ele. Então, assim, foi muito engraçado, porque tecnicamente ele sabia tudo, né? Explicou tudo direitinho e tal. Mas, assim, tivemos que acrescentar muita coisa, né? Sair um pouco do científico, né? E ir um pouco mais para a realidade. Então, assim, isso aconteceu muito cedo, na verdade, por causa da escola. E hoje, assim, a gente aqui nós temos bastante liberdade, né? De conversar, de dialogar, e até sobre isso também, sobre sexo. E principalmente por ser mãe de menino, né? Tem o seguinte lance: preservativo não ajuda só numa doença, numa gravidez, né? Ajuda para um monte de coisa. Mas eu brinco, eu falo mãe de menino, e ele não trabalhando, não tendo salário, se acontecer alguma coisa, quem vai ter que pagar pensão vai ser os pais, né? Verdade. Então, juridicamente também está orientado. Uma brincadeira, viu, gente? Mas é verdade. Então, nós temos, assim, uma facilidade, assim, para conversar sobre isso. Graças a Deus. E você, Keisa? Eu acho assim, eu acho que mãe de menina, eu acho que ela já ensina desde pequena já a sexualidade, né? Conforme que ela vai sentar, a gente fala, não senta de perninha aberta, olha, você tem que sentar, tem que puxar a saia para debaixo da perna. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente ensina já desde pequena. Aqui em casa, como a Mônica também, a escola já foi logo falando. Mas, assim, como eu tenho duas, a Júlia, ela já fala, ai, mãe, ai, credo, que nojo. E aqui em casa, eu e meu marido, a gente tá sempre se abraçando, sempre se beijando, a gente fala alguma coisa, né, alguma coisa doce, assim, pro outro, e elas falam, ai... Mas acho que isso é bom também, assim, né, elas verem essa comunicação. Mas aqui em casa, com a Yasmin foi mais diferente, assim, com a Yasmin eu já conversei um pouco mais aberto, a Júlia já foi um pouco mais fechada. E eu até separei um livro aqui, que depois eu vou mostrar. E, assim, tem umas coisas que eu consigo conversar, falar, assim, mas eu vejo que elas dão uma recuada. As minhas filhas, elas dão uma recuada, assim, por vergonha, por timidez. Mas uma coisa que eu sempre falo para minhas filhas, que o sexo é bom, o sexo não é ruim, o sexo não é pecado, né? Quando a gente faz com a pessoa certa e com a pessoa que a gente gosta. E eu falo uma coisa para minhas filhas, da maneira que elas tratam o corpo delas, eu falo, olha, de você entrar dentro do banheiro, de você lavar a sua cabeça, cuidar do seu corpo, passar um creme. Às vezes a mulher, ela faz uma academia, ela se cuida. Então eu falo, quando você se cuida, quando você gosta de você, eu acho que não tem que ser qualquer pessoa que deve te tocar. Eu ensino isso para minhas filhas, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que realmente te gosta, realmente que vai ser carinhoso, amoroso com você. Então eu já ensino isso para minhas filhas. E eu falo que sexo é uma troca de carinho, de amor, né? É uma troca de muitas coisas. E que o corpo da gente é muito valioso. Então, a gente tem que ver bem quem que a gente vai deixar tocar na gente. E isso é uma coisa que eu ensino para minhas filhas. Se a pessoa que está do teu lado realmente vale a pena te tocar. Porque, assim, sexo é uma coisa que acontece, uma coisa que vai acontecer, né? Mas que eu falo que muda também a vida de uma menina. Ela tem que começar no ginecologista, ela tem que fazer um Papa Nicolau, a higiene dela íntima muda totalmente. Se você tem uma vida sexual para uma mulher,
que eu tenho menina, é totalmente diferente, né? É assim, ela passa por algumas coisas que o homem não vai passar. O homem, no primeiro ato dele sexual, ele necessariamente ele não precisa ir no ginecologista, né? Então, assim, ele não precisa viver em função de uma medicação, de um anticoncepcional, né? Então, assim, olha, anticoncepcional é bom? Tem que se tomar? Mas causa também algum problema no teu corpo. Então, eu ensino tudo isso a elas. Eu acho que você tem que falar os prós, né? As coisas boas e as coisas ruins também. Porque na vida da gente sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, né? O sexo é uma coisa, assim, de momento, uma coisa de prazer, mas aquilo vai acabar e a vida da gente vai continuar. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com a gente. Eu falo para minhas filhas. Entendi. Que legal. Posso mostrar? Pode. Esse livro eu dei para Yasmin, não sei se vai dar para ver. É um livro assim, muito interessante. Eu dei para Yasmin quando a Yasmin tinha 13 anos. E é um livro super legal. E ele fala até da mudança de cabelo, de espinha, como o corpo funciona. É muito legal. Fica aí a indicação para vocês que têm dificuldade. Começar a se soltar um pouquinho, né? É coisa que toda garota tem que saber. Eu acho que tem para menino também. Que legal. Sobre alimentação. Porque assim, né? Quando é criança, a criança ela come só aquilo que a mãe põe no prato. Quando vira adolescente, essa questão da independência não é só em relação à vida, mas também os hábitos alimentares começam a mudar um pouco em função também de uma questão de socializar, né? Para entrar num determinado grupo, para ficar ali com os amigos, e às vezes eles mudam os hábitos alimentares deles para poder serem aceitos. Porém, isso pode acarretar um pouco ali na vida adulta, porque às vezes nessa fase também é comum alguns adolescentes desenvolver alguns distúrbios alimentares, ou comer muito ou comer pouco, e depois tem que ir tratando isso na vida adulta. Mas eu queria saber de vocês, se teve mudança na alimentação dos filhos de vocês, e se para vocês isso foi tudo bem, não tem problema nenhum, ou se é uma dificuldade para vocês fazerem os filhos de vocês comerem direito. Começar com Faísa, vai. Jéssica, porque como você falou, né? Quando 5, 4 anos a gente ainda consegue, né? A gente põe no prato o que a gente quer, beterraba, batata, arroz, feijão, né? E a gente mesmo, né, dá para a criança, então a gente está controlando, né? Mas quando chega a fase da adolescência, eu não consigo mais. Nossa, eu falo para eles, come uma comida, come uma salada, legumes que faz bem, né? Não gosto de alface, o outro não gosta de um tomate, o outro não gosta de uma beterraba, e fica difícil. Aí eles põem no prato que eles gostam, que é o arroz, o feijão, batata frita, né? Então, muito adolescente gosta, e principalmente o refrigerante, né? Porque a gente sabe que refrigerante faz um mal danado, né? Mas eles têm que ter o refrigerante. E é assim, aí eu falo, né? Mas agora, nessa idade, eu não consigo mais controlar, não. Eles comem o que eles querem. Se tiver pizza todo dia, eles comem pizza todo dia. Se eles tiver lanche, assim, menos comida, né? Mas até que os meus ainda gostam de comer. Gostam de comer arroz, feijão, batata frita, bife, essas coisas. Mas na parte da alimentação deles, eu não consigo mais controlar. Eles que decidem o que eles vão comer. E para você, Keisa? Então, para mim, assim, eu nunca tive problema, assim, só quando aqui para que eles vão crescendo vai mudando o papel. Eu ando com um problema com a Júlia por causa de mídia social, por causa de internet. Agora, essas meninas que são blogueira, ou como é que se fala? Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar o nome certo. Então, ela tá numa fase, assim, de cortar uma refeição, não querer comer muito,
me anda até me preocupando isso, eu ando conversando com ela. Tipo assim, come só algumas coisas, bem pouquinho, corta umas refeições durante o dia. E eu falei, eu converso muito com ela sobre isso, que a gente não precisa seguir um padrão, né? O padrão que você tem que seguir é quando você tá bem, quando você tá feliz com você mesmo. Seja você gordo, seja você magro. A questão é, se você tá com saúde, né? E eu falo para ela, não adianta você ser magra, ter uma anemia, ficar doente para seguir um padrão. Não, né? E ela fala, não, mãe, eu tô bem comigo, assim, né? E aí eu fico meio que brigando, coloca feijão no prato, coloca um pouco mais de salada. E ela sempre comeu muito bem, só que assim, não come muita besteira aqui em casa. Aqui em casa não rola muita besteira, não. Mas eu tenho essa preocupação, assim, às vezes eu procuro até tá vendo o que ela anda vendo no celular, o que elas veem no celular, né? Eu acho que tem que ter uma liberdade, sim, né, virtual do que eles vê, mas tem umas coisas também que eu acho que é muito perigoso, né? Então, isso me anda me preocupando. E essa é a realidade de muitos lares, né? Porque eu acho que principalmente mãe de menina, porque é uma preocupação muito grande com a autoimagem, e hoje, como você mesmo falou, essa questão de comparação por causa das amiguinhas ou por causa de influências, é bem complicado mesmo. E vai ter uma entrevista aqui no canal com o nutricionista, ele vai falar um pouco, com uma nutricionista, né? Ela vai falar um pouco sobre esses distúrbios alimentares que se iniciam muito na adolescência. Hoje, comer muito, né? Porque às vezes sofre bullying, para poder carregar uma questão emocional ali, ou de comer quase nada para poder se encaixar dentro desse padrão aí, como você mesmo falou. Como é que é a sua experiência em relação à alimentação do Gui? Então o Gui, ele sempre foi enjoado para comer, desde bebê. Já diferente, assim, já não conseguia que ele comesse tudo, qualquer coisa, não. Ele sempre teve repulsa para alguns tipos de alimento. Foi muito engraçado. Eu até demorei para perceber isso, né? Então, assim, feijão, ele não gosta até hoje. Nada muito mole, nada nadando no molho. Mas, assim, acho que ao contrário de muitos adolescentes, a alimentação dele é melhor agora do que quando era criança. Quando era bebê, entendeu? Ele aprendeu a comer bastante coisas, ele melhorou muito, para falar a verdade, né? Porque a vontade dele é que o alface tivesse gosto de chocolate. Hoje ele come de boa o alface e outras coisas. Ai, que bom, né? Diferente. Bom, a gente está quase finalizando aqui e eu queria perguntar para vocês, né? Para vocês, como é que, porque assim, algumas pessoas, né? Porque mãe não vem com um manual de instrução. Vocês vão se adaptando conforme os filhos vão crescendo e tudo mais. Daí, depende muito de como é cada fase da vida, como que a gente vivenciou isso também. Isso também reflete muitas vezes na educação dos filhos. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual fase vocês teve mais dificuldade? Porque tem mulher que, assim, ama criança, que tem super facilidade com bebê, com criança, e para ela a adolescência é assim um verdadeiro terror. Mas também o contrário acontece. Tem mãe que não via a hora do filho crescer logo para virar adolescente, e a adolescência é uma fase mais sossegada. Eu queria ver com você, vou começar com você, Mônica. Qual fase foi mais fácil para você? A infância ou a adolescência? Tá, então vou começar com a fase mais difícil. Foi quando eu tive o Guilherme mesmo, a fase bebê, recém-nascido. Eu comecei a curtir o Guilherme assim, dos 9 meses para frente, mas bebezinho foi difícil. E depois foi assim, para mim foi um grande aprendizado, sabe? Eu nunca fui aquela mãe que ficava, melhor, aquela pessoa, né, que cuida de sobrinha, filho da vizinha, enfim, eu aprendi tudo realmente na prática com o meu filho, né? Uma fase muito boa de infância, foi assim, aquele 7, 8, 9 anos, assim, 6 aos 9, até 11, né?
Mas, assim, se eu for comparar, eu acho que é mais fácil agora. A gente fala a mesma língua. E para você, Keisa, qual foi a fase mais fácil para você? Então, eu como mãe, eu acho que cada fase é uma fase, né? Cada fase é uma fase. Quando eu tive a Yasmin, ela era uma criança, assim, muito, muito doentinha, então me deu um certo trabalho, ela era muito difícil de comer e tal, mas uma coisa, depois surgiu um outro problema em relação a isso. A Júlia não, a Júlia sempre foi uma criança, assim, de boa, quando criança não me deu trabalho nenhum, uma princesa as duas sempre. Mas são fases diferentes, né? Eu acho que a fase mais difícil para mim, eu acho que foi a fase da dentição, assim, né? Que, nossa, foi terrível, assim, porque a criança, ela não dorme direito, ela não come direito, ela não dorme, ela fica enjoadinha, ela requer muito mais a sua atenção. Mas na fase da adolescência, é uma outra situação, né? É uma fase que estão, assim, em guerra com eles mesmos, eu acho, até, assim, modo de dizer. Porque é uma fase que eles não são nem adultos, não são criança, não são adolescentes. É uma fase de várias descobertas do corpo, do pensamento. Eles sabem que eles vão ter que partir para uma área de trabalho, eles sabem que a escola vai mudar, né? Vai ser mais de 2 matérias, eles precisam já saber mais ou menos o que eles querem fazer para o futuro. Então é uma fase que eu acho que também é muito difícil para eles. E requer mais a presença da gente. A gente é solicitada de uma outra forma como mãe, né? Então, assim, eu acho que para mim vai haver uma mistura aí. Eu acho que para mim hoje na fase da Júlia é um pouquinho mais difícil e da Yasmin quando a Yasmin era bebê. Então eu fico no meio do caminho aí. Entendi. E para você, Isa? Você já tem duas adolescentes e uma adulta, né? Qual foi a fase mais de boa, vamos dizer assim, para você? Você teve mais facilidade? Foi quando ele estava já com uma certa idade maiorzinha, assim, né? Tipo, a Joyce com 10, a Jéssica com 6, não, com 7, né? O Vinícius com quanto mesmo? Com 9. Então, acho que foi a fase mais, como que fala? Mais tranquila. Quando eles eram mais bebê, não. Foi complicado para mim, porque eu fiz, né, um atrás do outro, né, como se fala. Então, foi complicado. Eu não consegui. Nossa, foi muito difícil, né? Porque eu tinha a Joyce, depois o Vinícius, depois a Jéssica. Então, foi uma escadinha. Então, para mim, era complicado eu conseguir cuidar de 3, né? Então, quando era bebê, a criança foi mais complicada para mim. Agora não, eu acho que está sendo mais fácil, porque eu acho que eu não dava conta cuidando de 3 crianças, né? Um atrás do outro, então foi um pouco difícil, mas hoje eu acho que está mais calmo, mais sossegado. Bom, tanto na fase da infância quanto na fase da adolescência, às vezes as pessoas, elas questionam muito a educação que a mãe dá para o filho. Não só as pessoas de fora, mas também, às vezes, o próprio adolescente questiona como vocês os educam, né? E eu queria saber como é que vocês lidam com essas pressões, tanto de fora quanto de dentro de casa, para poder manter o equilíbrio ali. Vou começar com a Keisa. É meio complicado, porque eu acho que em casa, não sei se acontece só isso na minha casa, se na casa das meninas acontece a mesma coisa. Parece que sempre tem que existir uma bruxa, né? Então, aqui em casa eu fico com essa parte de ser a bruxa. Porque eu sou mais, assim, não é enérgica, eu sou mais, como eu posso dizer? Vamos falar então que eu sou enérgica. E as minhas irmãs até falam que eu sou meio militar. Não é isso. É que alguém tem que fazer a parte chata da história.
Então, muitas vezes, a sua forma de educar, a gente pega bases, assim, o que você tem na sua vida, o que você passou na sua vida, a base do que você teve como educação do seu pai e da sua mãe, porque eu acho que na idade deles, a minha opinião, eles não precisam mais estar apanhando, colocando de castigo, porque eu acho que já eles têm uma fase que eles já sabem o que é certo e o que é errado, né? Eles não sabem distinguir algumas coisas, assim, né? A gente não pode esquecer também que eles não como é que eu posso dizer? Eles sabem, mas eles não sabem de algumas coisas, assim, porque não passaram o que tem que passar algumas coisas na vida ainda. Mas eles já sabem, assim, o que pode ser feito, mas aí eu acho que o filho está sempre testando a gente, assim, né? Ou vem agradando, ou vem beijando, ou vem de uma forma, assim, um pouco mais, não agressiva, mas autoritária. E aí, se você cede algumas coisas também, é meio ruim, né? Igual que eu falei, toda casa existe regra, que eu falo, boto eles na minha situação, né, para refletir, né? E aí, assim, é complicado, porque você vê que a pessoa que está de fora ensina de uma forma. Às vezes, minhas irmãs chegam aqui em casa e falam, mas deixa a menina, e que não sei o quê, que acaba tirando até a sua autoridade, né? E aí, você tem que falar não, né? Eu pedi para ela fazer algo, eu tô falando para ela fazer isso, e tem que ser assim, entendeu? Porque senão você não sabe mais quem que é mãe e quem que é filho, né? E na idade deles, eu acho que tem muito isso. Se você não for um pouco mais assim positiva, você acaba até meio que se perdendo assim no meio do caminho aí, né? Porque eu acho que a gente tem que ser amiga do filho da gente, sim. Eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Mas, às vezes, eles confundem, assim. Às vezes, eles olham a gente e acham que é a melhor amiga. E aí, acaba meio que desrespeitando algumas coisas. E aí, as pessoas acham que você é errada naquilo, né? Mas faz parte, eu acho, também. Porque, na verdade, é igual que você disse, o filho não vem com manual, né? Quando você ganha o seu filho, né? Eu falo que filho é uma bênção de Deus, poderia vir com manual. Porque nos primeiros meses ia ajudar muito. Mas não vem. Então, você aprende com eles e eles aprendem com você. É assim que funciona. Então, mas que você vai acertar sempre, você não sabe. Se você vai errar, você também não sabe. Você vai ver lá na frente. E às vezes você olha e às vezes você até se arrepende, né? Às vezes você pode até pedir desculpa, assim, para um filho. Mas uma coisa que eu acho que eu faço aqui em casa também é quando você promete algo, você tem que cumprir também. Porque quando ele te prometer alguma coisa, ele sabe que ele tem que cumprir aquilo. Mesmo que alguém de fora fala que isso é certo ou errado, entendeu? Entendi. E para você, Mônica? Como é que você lida com isso? Oi? Como é que você lida com isso? Tá, o som tá ruim aqui. Letícia, é difícil mesmo lidar com as pressões, às vezes mais de fora do que de dentro de casa, né? Querendo ou não, meus pais, né, sempre foram muito presentes, graças a Deus por isso. Então tinha aquela pressão, né, dos pais quererem, sim, no caso os avós, né, dele, querer dar a opinião deles, tirar sua autoridade. Então foi muito difícil lidar com isso, né? Tive que ser muito firme. E aquela regrinha, aqui em casa você vai cumprir o que aqui manda ela, aqui mandou eu. Eu tive que deixar isso bem claro. Porque, como já foi falado aí, criança testa mesmo a gente, né? E hoje, já nessa fase de adolescência, quais são as pressões? O próprio mundo, né? Que o mundo oferece. Então, não é fácil, né? Você
que nem o Guilherme, com 16 anos. Então, eu passei 16 anos mostrando para ele, né, o que eu acho que é certo, né, a gente erra tentando acertar, né? E, de repente, alguém lá fora mostra de uma outra maneira e pode acabar influenciando. Por mais que você ensine, por mais que... Entendeu? Então, assim, algumas coisas eles vão ter que aprender na prática, né? Então, eu acho que a pressão hoje é o próprio mundo, o que o mundo oferece, a liberdade que se vive hoje é muito diferente, é muito trocada, sabe? A liberdade e libertinagem, né? É um chavão isso. Mas, realmente, não é fácil lidar com a pressão do mundo, tá? Mas, assim, a gente, como já te falei, né? A gente tem, assim, muita liberdade aqui. Eu, meu filho, meu marido, né? Nós 3 aqui. Então, assim, a gente está sempre conversando, sempre jogando aberto. Estou sempre procurando mostrar o certo e o errado, né? Muitas vezes eu tenho que deixar ele fazer a escolha dele, sabe? Não tem como, né? Vai aprender na prática mesmo. Sim. Mas não é fácil, porque você não quer que seu filho sofra, mas faz parte da vida, né? Faz parte do aprendizado. E também, assim, eu gosto daquela frase, né? Que filhos são heranças, né? É herança. Então, assim, eu procuro cuidar dessa herança da melhor forma possível, né? Errando, tentando acertar. Errando por excesso de amor, prefiro assim. E para você, Isa? Para mim é um pouco complicado, né, Jéssica? Porque, bem dizer, os 3 moram com o pai, né? Então, até uns tempo atrás, uma semana atrás, a mais nova estava comigo. Então, eu conseguia, como que é que eu falo? Segurar um pouco na educação deles, né? Assim, mas como os outros 2, a mais velha agora é de maior, tem um filho, então ela já sabe se cuidar, né? Então, tá cuidando do filho hoje e tudo. Então, agora eu só fico com o Vinícius, né? Com o pai. Então, tipo assim, um pouco eu consegui passar para ele, né? O que é o mundo aqui fora, tal, tudo, porque ele já tem uma opinião já guardada na cabeça dele. Mas o que eu posso fazer para passar para ele o que é certo, o que é errado, né? Já passei, já saí nesse mundão também, já vi quem te leva, o que tem lá fora de ruim, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E eu tento passar de longe um pouquinho, mas um pouco longe, um pouco perto, né? Eu não fico muito longe deles também. Mas eu sempre tô conversando com eles. Sempre tô falando pro Vinícius, que é o mais, né? Mais ruim, assim, teimoso. Mais teimoso é o Vinícius. Então, eu tento focar nele. Eu falar ao máximo, filho, pelo amor de Deus, se vir uma pessoa te dar uma bala, não aceita. Não aceita, porque o mundo hoje em dia tá assim, porque você sabe, né, como que tá o mundo, a pessoa oferece uma bala, já pega, já mata, sabe? Então eu tento passar tudo, não aceite carona de estranho. Se você não conhece, sai correndo, vai gritando, mas não entra nesse carro. E é assim, porque você sabe, pegou você nunca mais vai ver sua família, seus irmãos, e como que seu pai, vai ficar. Então eu tento passar isso para ele. Para a Jéssica também, a mesma coisa. Eu já queria aproveitar porque a sua realidade é a realidade de muitas mães por aí, que muitas vezes se deparam, né, por questões da vida, sei que essa questão de o pai e a mãe cada um morar num lugar diferente, né? E como é que você fez para poder, essa questão da educação, alinhar esses princípios? Porque eu acredito, né? Eu ainda não sou casada, não tenho filhos, mas eu imagino que dentro de casa já é difícil, às vezes, o homem e a mulher entrarem no consenso em relação à educação. Eu imagino
cada um numa casa. Como é que foi isso para você? Né? Filhos adolescentes, um pouco com você, um pouco com o pai dele. Como é que você lidou com isso? Complicado, porque eu dou uma educação de um jeito, né, e o pai dá de outro jeito, né? Então aí eu falava, não é assim, tal, mas o meu pai é assim, entendeu? Ainda falava assim, seu pai é muito bonzinho, tal. Aí eles ficavam, né, com a cabeça assim, tipo, ai, minha mãe quer me impor de um jeito, meu pai me põe de outro. Então, é complicado, principalmente na adolescência, entendeu? Eu sempre ponho a Jéssica, porque a Jéssica está mais perto de mim, então eu já dou. Se você vai para a escola, passou na casa de uma amiga, me avisa, né? Vai chegar tarde, manda uma mensagem. Então, olha, Jéssica, não faz isso, faz desse jeito, a educação que eu tive com a minha mãe. E tanto como você estava falando, né? Vem gente de fora, tipo, né, minha mãe. Porque a educação que eu dava para vocês antigamente não é a mesma coisa que agora, né? Antigamente eu batia em vocês, né? Para vocês saber a educação que eu estou dando para vocês. E ela sempre passava isso para mim. Eu tinha que bater nos meus filhos para educar eles, porque com a surra eles iam aprender, né? E hoje em dia não, esse mundo hoje não, que eu acho que bater não vai adiantar. Porque eu passei por isso, eu apanhava por motivinho assim, que ela achava que era errar. Eu apanhava, eu ficava com raiva, eu acabava fazendo de novo, para quê? Porque eu apanhei, né? Que eu achava que não era motivo de eu apanhar. Então eu acabava fazendo também para pirraçar ela, porque ela me bateu. E isso acontecer agora, nossa, pelo amor de Deus, você bater no filho hoje, você vai presa, né? Então eu acho que não é certo. Pôr de castigo, conversar, tirar o celular ou tirar uma televisão e conversar realmente. Eu acho que assim dá para eles entenderem realmente como que é a vida. Então, com as crianças, com eles, né, que eu falo criança, é diferente de casa, para mim está sendo um pouco difícil. E para finalizar, os filhos de vocês, né, as meninas, o Gui, deixou uma mensagem para vocês no final do vídeo. E eu gostaria também que vocês deixassem uma mensagem ou um conselho para os filhos de vocês e também para algum adolescente que está assistindo a gente agora. Porque aqui a gente tem, né, 3 mães, cada uma com uma cultura, cada uma com uma realidade, e provavelmente a cultura e a realidade de muita gente vai estar vendo esse vídeo aqui. Então eu gostaria que, para poder fechar a chave de ouro, vocês deixassem uma mensagem para eles. Vou começar com a Mônica. Comigo? Isso. Tá. Uma mensagem para o meu filho. Bom, eu acho que eu sou uma mãe super liberal. Ele acha que não. Ele acha que eu breco bastante. Mas, assim, meu conselho, eu tento praticar isso e espero que ele também consiga. Que o sim seja sim e o não, não. E o que passar disso leva a gente a muitas ciladas, né, nessa vida. E que muitas vezes o meu não também é por amor. Que ele possa entender isso. Que eu amo ele demais. Confio nele e espero que ele continue assim, cada vez melhor. E que se errar, tô aqui. Você, Isa? O que eu quero passar para a Jéssica e para o Vinícius, que mesmo um pouco longe deles, eu sempre aconselho eles pensar bem, né, no que eles vão resolver, que eles querem da vida deles, e eu passo para eles que eu estou sempre do lado deles, que mesmo se ele errar ali na frente, eu vou estar do lado dele para eles falar para eles que eles erraram, mas eu tô para eles acertar,
porque eu amo muito eles, né? Ai. eu tô sempre do lado deles. E apesar de tudo, é sempre a mãe, né? Mais a mãe. Exatamente. Sempre a mãe, né? É isso. Eu tô sempre do lado deles para tudo que acontecer. E você, Keija? Costumo até dizer, né, que filho é de mãe, não é de pai, né? Às vezes a gente pensa que pai pode ser qualquer uma, né? Mas às vezes não, né? Dependendo do pai dá até trabalho. Mas o que eu posso falar para Ju? Ju, a mãe te ama imensamente. Que tudo que eu faço é para o bem mesmo, não é para o mal. Muitas vezes a mãe pode errar, como a mãe pode acertar também. E o que eu espero que dê certo, né? Que você possa ser uma menina, uma moça lá na frente, feliz, realizada, né? E que eu possa ter meu coração em paz, né? Porque para mãe, filho nunca cresce, né? Filho pode casar, filho pode ir embora e você sempre vai ver o seu filho como seu filho debaixo das suas asas, mesmo que ele tenha que criar asa, como a Mônica falou, e que as asas dele sejam fortes. Eu espero que as asas das minhas filhas sejam fortes, que elas possam não me agradecer, mas elas têm no coração delas que a mãe delas fez o melhor, a mãe e o pai. E para os jovens de hoje que vão aparecer aí nos seus vídeos, que eles saibam escutar, né? Que eles saibam abrir o coração e os ouvidos deles para ouvir o pai e a mãe deles, né? Mais um pouco, que eles não fiquem com o coração deles irado, nem com a cabeça deles irada, que nada nessa vida é em vão, que hoje você pode receber um não, né? Mas que amanhã esse não pode se transformar num sim. E ver que ele conseguiu algumas coisas que ele tinha vontade e desejo no coração dele. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado de ter essa troca de experiências, né? Aprendizado, um aprendendo com o outro. E que vocês aí que também estão nos assistindo, espero que vocês tenham aprendido muito. Pegar uma dica, né, de cada mãe, um jeitinho de cada uma, e de repente aplicar aí dentro do seu lar, a dica que você achou legal, o comportamento que você achou legal. E que no final tudo ocorra bem, que seja uma fase saudável para você que é mãe e também para o adolescente, né? Porque a vida está aí, os ciclos estão aí para serem vividos e a gente tem que tirar sempre o melhor de cada fase, aprender e formar sempre ali a nossa base para a gente poder crescer, frutificar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós e sermos pessoas extraordinárias. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o pessoal que está assistindo, não se esqueça de comentar aqui embaixo como que é na casa de vocês, como que se o que a gente conversou aqui fez sentido para vocês, como que é para vocês serem pais de adolescentes. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos vídeos, que tem bastante conteúdo aqui interessante para a fase da adolescência. Meninas, obrigada. Obrigada. Beijo para as meninas. Beijo.